tudo bem? Começa agora mais um Conexão Popular, o programa que debate temas cotidianos e também de interesse público aqui na TV Câmara Taubaté. De acordo com uma pesquisa realizada em 2022, cerca de 75% dos brasileiros alegaram ser adeptos a jogos eletrônicos. Até mesmo as empresas têm sido adeptas a jogos digitais para treinar os seus colaboradores, simulando situações e comportamentos do dia a dia. No programa de hoje, nós vamos falar sobre jogos digitais. E para conversar conosco sobre esse assunto, nós convidamos Gustavo Silva Santos, que é programador, formado em análise e desenvolvimento de sistemas e também sistemas da informação, e Felipe Vitor, que é idealizador e líder do projeto Edanques. Sejam muito bem-vindos, obrigada por aceitarem o nosso convite. Obrigado, Ana. Obrigado eu pelo convite. Bom, para a gente começar então, eu quero esclarecer aqui que o Brasil é líder em receita no setor de jogos digitais na América Latina, e quando a gente pensa num ranking mundial, a gente está em 13º lugar. A que vocês atribuem esse comportamento dos brasileiros? Bom, quando a gente fala sobre o mercado de jogos em si, né, quando a gente fala sobre a vontade em si de jogar, a gente tem que parar para pensar o quê? Quando você está jogando, querendo ou não, você tem uma sensação legal de prazer, né? Uma sensação boa, uma sensação de que você está feliz naquele momento jogando e que realmente traz uma alegria. É como uma pessoa assistindo uma peça de teatro, uma pessoa vendo um filme, né? Querendo ou não, é um momento que a pessoa pode relaxar. E querendo ou não, a gente está numa época agora de muitas gerações que pegaram o mercado de jogos. Desde pessoas que estão acima dos 40 anos, que chegaram naquela época do fliperama, chegaram na época aí do Atari, do Super Nintendo, até mesmo as pessoas mais jovens, como atualmente, né, pessoas de 10 anos, 12 anos, que já começam aí a entrar em jogos, desde computadores até mesmo videogames. Uhum. E para você, Felipe? Bom, eu acredito que o fato do Brasil estar dentro desse ranking como 13º se atribui muito à questão da população ser bem jovem. Então, isso facilita que você tenha uma disseminação maior do games dentro do mercado no geral. A questão da pandemia também contribuiu bastante para o crescimento do mercado de games no Brasil, uma vez que com a parada do que era o entretenimento tradicional, né, futebol, basquete, vôlei, esse tipo de entretenimento esportivo, cresceu muito o mercado de esportes no Brasil. Isso também atribui um crescimento significativo para esse ranking, porque com a parada do que era tradicional, o mercado gamer não parou. Você conseguia ter os campeonatos de uma forma remota, então isso facilitou muito o crescimento, né? Ajudou muito no crescimento do mercado no Brasil. Agora, na minha introdução, eu falei sobre as empresas que já têm adotado os jogos digitais para treinar os funcionários e os colaboradores. Gustavo, você trabalha nesse ramo. De que forma as empresas adequam os jogos no dia a dia dos funcionários? Bom, no caso, né, quando a gente fala com relação a adequar, né, os jogos em si no nosso dia a dia, dos funcionários, de outras empresas e tudo mais, a gente diz na questão, às vezes, de um treinamento, né? Muitas vezes, no caso, são esse tipo de treinamentos que auxiliam funcionários de empresas a poderem realizar tarefas do seu cotidiano sem necessidade de ter alguém lá para ensinar elas ou de ter que simular, né, a tarefa dela inteira ou senão a situação que ela se encontra no mundo real. Uma coisa muito comum, a gente vê simuladores de segurança, né? Às vezes existem empresas que trabalham com produtos químicos ou trabalham com eletricidade e precisam ali dar um treinamento para a pessoa sobre o que fazer numa situação de emergência, né? E o risco, no caso, para fazerem a situação no mundo real, pode ser tanto um risco para quem vai estar realizando a operação, por fazer ela no mundo real, ou até mesmo um custo enorme para a empresa para ter que parar um setor para realizar. Então, querendo ou não, a introdução de jogos, no caso da onde eu trabalho, de realidade virtual, nesse meio, acabou ajudando muitas empresas a passarem esse treinamento que eles são obrigados a passar e, ao mesmo tempo, terem um custo reduzido, né? Interessante. Nós preparamos também um VT que fala sobre a criação e a ascensão do videogame. A gente vai assistir agora e, na volta, nós comentamos.
Em algum momento da sua vida, você já jogou ou pelo menos já ouviu alguém jogando algum tipo de jogo eletrônico. O primeiro videogame foi inventado em 1958 no laboratório de radiação do MIT. Era um jogo simples de tênis chamado Tennis for Two. Mais tarde, na década de 1970, surgiu um jogo semelhante que se tornou muito popular, o Pong. Com o avanço da tecnologia, os jogos eletrônicos foram se tornando mais complexos e permitindo que games designers projetassem experiências diferentes e mais elaboradas, até chegarmos aos jogos digitais de hoje. E embora muita gente ache que se trata apenas de uma brincadeira, o mercado de games não para de crescer. Só em 2022, a indústria global de jogos faturou quase 200 bilhões de dólares. Além disso, segundo projeções da consultoria PwC, a expectativa é que o setor alcance um faturamento global de 321 bilhões de dólares até 2026. Só no Brasil, o negócio de games movimenta 12 bilhões ao ano. E isso nos coloca como o país líder em receita no setor na América Latina e o 13º no ranking mundial. Pensando nesse cenário todo, quando a gente fala em criação de jogos digitais, como é o mercado em Taubaté? Bom, no caso de criação de jogos digitais, o mercado em Taubaté, ele ainda é um pouco menor pelo fato de a gente ser uma cidade não muito, digamos assim, popular, né? Digamos assim, tanto na questão do Brasil todo, quanto também na questão mundial, né? Existem muito mais nessa área de jogos digitais na parte de São Paulo, Rio de Janeiro, coisas assim, que são cidades onde elas são voltadas para um desenvolvimento um pouco maior. Porém, aqui em Taubaté mesmo, a gente encontra muitos desenvolvedores, inclusive desenvolvedores desde que possuem empresas e tudo mais, até mesmo desenvolvedores indies, né? Que são desenvolvedores independentes, que são pessoas que às vezes estão criando o seu próprio jogo em si, ou até mesmo pessoas que estão fazendo cursos, ou estão na faculdade, que acabam querendo desenvolver o próprio jogo, acabam querendo deixar a marca deles em si também no mercado. Agora, além dessas pessoas que de fato programam ali o jogo, tem muitas outras envolvidas na criação desse jogo, né, Felipe? A gente estava conversando um pouquinho antes do programa começar e é muita gente para fazer acontecer. A gente acompanha o crescimento do mercado de games no geral e tem muita gente que ainda tem aquele pensamento de que só trabalha no mercado de games quem está programando ou quem está jogando. E não é isso, né? O mercado de games hoje ele é muito mais amplo do que isso. Você tem escritórios que fazem gestão de jogos em São Paulo que tem andares assim a perder de vista, né? Porque são equipes de consultoria, parte legal, parte de marketing. Então, você tem toda uma equipe assim necessária para cuidar de uma marca dentro do mercado de games. A gente vê um crescimento legal das marcas investirem em projetos de live marketing para o cliente final, né? Isso não é só uma coisa que é relacionada a grandes empresas. A gente vê hoje jogos pequenos, jogos indies que também fazem esse tipo de evento de live marketing para poder alcançar o seu cliente final. Então, o mercado hoje ele é muito mais amplo do que simplesmente quem está jogando ou quem está desenvolvendo. E como é o mercado para captação de recursos e apoio financeiro? Você quer falar? Eu falo. Pode falar também depois. Bom, eu tenho um projeto social, que é o Idoncs, né? O Idoncs, ele tem como base o ensino de programação e desenvolvimento de games a crianças em situação de vulnerabilidade. A gente faz essa movimentação de levar os computadores, levar os professores até a instituição onde as crianças costumam frequentar para poder ensinar elas programação e desenvolvimento. E hoje se fala muito mais nessa questão de apoio social, né? As empresas, elas necessitam também de ter projetos sociais porque elas acabam tendo uma contribuição melhor, né, do governo. Uma contrapartida, né? Isso, então, para algumas empresas é muito interessante poder apoiar projetos, mas ainda é um movimento difícil ainda. A gente vê agora, eu estava lendo recentemente que o Lula fez uma sanção para apoio ao mercado de games no Brasil, com alguns apoios até na área financeira, mas ainda assim é um pouco complicado, é um pouco difícil de você conseguir alcançar patrocinadores ou apoiadores, recurso financeiro para o projeto ou para
pelo menos até onde eu sei, para desenvolvimento de games ainda é um pouco difícil. Isso se deve muito também em questão de que as pessoas que estão à frente de empresas, de bancos, eles ainda têm um pouco de preconceito com relação a essa questão de mercado gamer, sabe? Parece que ainda se fala muito sobre ser um produto infantil, né? O jogo é um negócio de criança, mas você vê que 75% do Brasil não pode ser criança, né? Então, você tem um mercado muito grande nesse sentido. Quer comentar, Gustavo? Só, né, como ele comentou, né, que ainda existe, né, muito preconceito nessa área. Inclusive, existe, né, preconceito até na hora que você vê de algumas feiras, tudo mais que eu já participei, fazendo, às vezes, palestras, às vezes fazendo aulas, às vezes fazendo demonstrações do próprio, de alguns jogos, demonstração, assim, de como fazer o seu jogo e tal, que você vê, às vezes, eu já tive a experiência, né, de muitas mães, às vezes, falarem, mas eu não quero colocar meu filho num curso que é para ele aprender a fazer joguinho. Daí a gente explica, a gente fala, essa é uma visão muito limitada da criação de jogos, né? Você não vai se limitar só a, eu vou fazer um joguinho. Você vai, querendo ou não, você pode ir para uma área de criação de jogos em empresas grandes, mas você também pode desenvolver, como no caso da minha profissão, de simuladores em realidade virtual, simuladores para outras empresas. Você pode acabar indo para uma área de desenvolvimento próprio, de sustento próprio, né? Uma pessoa que quer aí criar em si uma empresa, porque é como o Prof. Eli tinha comentado antes, que dentro do mercado de jogos, né, em si, a produtora de um jogo, são milhares de pessoas envolvidas, né? Então, você não vai nunca se limitar àquilo. Você sempre pode explorar dentro daquela área, né, querendo ou não. De acordo com a pesquisa que foi realizada em 2022, a principal faixa etária que joga hoje é de 25 a 34 anos, seguido pelos jovens de 16 a 24. Com essa informação, a gente pode concluir que, na verdade, as pessoas começam a jogar na adolescência, mas isso continua acontecendo na fase adulta? É que, se você for ver bem, esse pessoal de 25 a 30 anos é aquela primeira leva que vem com o desenvolvimento do videogame, né? Eu sou da época do Super Nintendo, que depois virou PlayStation 1, e aí você acaba crescendo com isso. Então, é basicamente que uma formação cultural, sabe? O fato de existir videogame, ela faz parte da minha cultura, do que eu sou, porque eu cresci jogando videogame. Então, você vê hoje, até é legal falar sobre essa questão que o Gustavo falou de, poxa, mas aí a mãe não quer que o filho desenvolva joguinho. Mas os pais dessa época, igual eu sou, eu tenho 2 filhos pequenos, eu já acho interessante se meus filhos desenvolverem jogos, se meus filhos trabalharem nessa área. Porque eu sei o potencial do mercado, sabe? A gente tem hoje o exemplo do League of Legends, que tem a expectativa de que os jogadores profissionais de League of Legends ganhem a mesma coisa que um jogador de futebol ganha em 2 anos. Então você tem, assim, um mercado interessante para se trabalhar agora e para o futuro. E quando a gente pensa em desenvolvimento de um jogo, olha, tem enredo, arte, trilha sonora, é uma série de fatores. E hoje a gente tem muitas ferramentas que facilitam o trabalho e o desenvolvimento de todos esses aspectos. Qual é a receita para um jogo de sucesso? Digamos assim, na minha visão, né, de caso de desenvolvedor, e também, querendo ou não, como jogador, né, que eu adoro ficar jogando, no meu tempo livre basicamente passo jogando, não existe em si uma receita exata para você falar assim, isso aqui vai dar sucesso, né, esse estilo aqui de jogo vai dar sucesso sempre. Existem, claro, os padrões de jogos, né, como a gente pega, vamos supor, jogos como, no caso, FIFA, Fórmula 1, jogos de basquete como NBA e tudo mais, que são jogos que realmente eles têm uma fórmula, digamos assim, né? Eles são jogos desse jeito, as regras são desse jeito sempre. O que você vai melhorando de um para o outro sempre é a qualidade gráfica, mudanças de regras, às vezes, do esporte e tudo mais. Agora, quando você sai desta área de jogos voltados para um lado mais realista, você pega jogos mais não realistas, não existe uma fórmula, né? Existe mais uma coisa de, tipo, o que atrai o mercado. Então, sempre é como se você fosse um vendedor mesmo. Você quer vender um produto, né?
Então, se você quer vender um produto, você tem que saber o que o meu nicho de pessoas quer atualmente, que no caso a faixa etária, que geralmente as empresas pensam é da adolescência até um adolescente adulto, né? Que é, como você falou, a faixa de 25, 20 anos, 30 anos, coisa assim. O que esse mercado vai querer? Eles querem um jogo de ação? Querem um jogo de aventura? Eles querem um jogo de drama? Aí eles acabam desenvolvendo essas coisas. E quanto mais revolucionário o jogo, mais famoso ele vai ficar. Como você tem aí jogos que até hoje se falam, como o próprio Grand Theft Auto, né, o famoso GTA, que praticamente todo mundo já passou por ele, é um jogo que há mais de 10 anos está no mercado e mesmo assim ele ainda está famoso. Até hoje as pessoas compram ele. Outros jogos clássicos, como o próprio Pac-Man, que hoje você pensou em jogo, vem ele na sua cabeça quase. Você quer adicionar algum ingrediente nessa receita, Felipe? Bom, eu acredito que o apelo emocional do jogo, ele vai muito de produção para produção. A gente vê aí, por exemplo, o Mario, que é um jogo, né, atemporal. Você tem desde o primeiro Mario até esses últimos que são lançados um apelo muito grande de compra, de uso do produto. Como você também tem jogos que às vezes tem todo um enredo bacana, tem toda uma história bacana, mas ele não deslancha, sabe? Às vezes você tem uma coisinha ou outra que acaba atrapalhando. A gente tem um exemplo aí de um jogo que foi lançado que é bem futurista, esqueci o nome do jogo, me ajudei. O Cyberpunk? Isso, o Cyberpunk, que tinha toda uma estrutura legal para ser desenvolvida e que tinha um apelo de compra, e o jogo decepcionou bastante porque os gráficos não entregavam aquilo que foi prometido e tal. Então, vai muito daquela questão própria, assim, do apelo. Jogos esportivos, você já tem esse apelo da paixão da pessoa por aquilo que ela acompanha. Então, quem joga futebol, quem gosta de futebol, geralmente não compra o de basquete. Gosta do futebol, joga de futebol. Agora, jogos que fogem dessa linha esportiva, aí vai muito do apelo mesmo que o jogo consegue alcançar no cliente final. Um exemplo disso é que você tem 2 jogos que são muito parecidos. Um é o God of War e o outro é o Dante's Inferno. Eles são muito próximos em relação à estrutura, à montagem de personagem e tal. Mas o Dante's Inferno não fez tanto sucesso igual o God of War, que tem 4 jogos, tem, sabe, um mercado que anseia por novos produtos da linha, enquanto que o outro não fez tanto sucesso. Agora nós vamos para um rápido intervalo. Na volta, nós vamos falar sobre o jogo que o Gustavo está desenvolvendo e um pouco mais sobre o projeto social que foi idealizado pelo Felipe. Não saia daí, a gente volta já já. Olá, estamos de volta com o programa Conexão Popular, hoje falando sobre jogos digitais. Nossos convidados são Gustavo Silva Santos, que é programador e formado em análise e desenvolvimento de sistemas e também sistemas da informação, e Felipe Vitor, que é idealizador e líder do projeto Edanques. Agora nós vamos conferir mais um VT que fala sobre a criação de jogos digitais. No passado, criar um jogo eletrônico era possível somente para grandes empresas e estúdios. Atualmente, com muitos recursos de tecnologia ao nosso alcance, tornou-se muito mais fácil fazer jogos independentes. Jogos independentes são aqueles criados por pequenas equipes, com orçamentos menores e sem apoio ou interferência de grandes editores. Já os jogos chamados AAA são aqueles criados por grandes empresas. Os jogos independentes têm conquistado forte apelo do público, ao mesmo tempo em que as grandes empresas encontram dificuldade em fazer jogos grandes e lançá-los com mais frequência. A indústria se deu conta disso e hoje os jogos indie têm recebido apoio de grandes empresas. Assim, eles podem aparecer nas lojas online da Microsoft, Sony e Nintendo. A novidade, porém, é que nesses casos, as grandes empresas não estão interferindo no processo criativo. Qual é a complexidade para desenvolver um jogo digital? Que aspectos que a pessoa precisa dominar para ela criar algo de fato interessante? Bom, hoje em dia, assim, né, por uma experiência própria,
a gente tem muito mais facilidade para poder criar o próprio jogo, né? Antigamente, quando a gente pensa assim, há mais ou menos vamos supor, uns 15 anos atrás, a gente ainda tinha uma certa limitação para as pessoas poderem aprender a fazer seu próprio jogo, né? A gente tem até exemplos de jogos que foram feitos só a partir de linguagens da programação, né? Que são, como né, a gente chama os códigos, né? E jogos como, por exemplo, o próprio Minecraft, que é um dos jogos mais famosos do mundo, se não o mais famoso do mundo, ele foi inteiramente escrito só em códigos. Ou seja, a pessoa, quando estava criando ele, apenas só viu uma tela preta cheia de código, ele não viu o jogo. Hoje em dia, existem ferramentas que a gente chama de engines. Essas engines, no caso, elas são responsáveis por facilitar o trabalho do programador em desenvolver o seu jogo, né? A gente existe engines como, por exemplo, a Unity, que é uma das mais famosas e mais fáceis de se usar, até a Unreal, que é uma engine usada assim por empresas grandes até, não só desenvolvedores indies, mas ela digamos assim, ela faz uma leva de jogos muito mais pesados, jogos com um gráfico mais poderoso, com uma jogabilidade melhorada e tudo mais. Existem várias outras engines também por aí, e querendo ou não, a pessoa em si, ela não tem que dominar todas as áreas da criação de jogos, né? Ela pode, querendo ou não, atuar só na área da programação, como também ela pode querer atuar só numa outra área, como exemplo de música, de design e outras assim que a gente encontra dentro da área de jogos. Felipe, você pode falar um pouquinho mais para a gente sobre o seu projeto social, que é destinado para crianças e jovens? Como surgiu essa ideia? Bom, o projeto surgiu da paixão por games. Eu sou fissurado em videogame, sempre joguei, acho que desde do nascimento, assim, eu sempre gostei de videogame no geral. A ideia de se pensar num projeto social que pudesse alcançar crianças que não têm acesso vem muito daquilo que eu recebi na infância. Então, eu participava dos projetos do SESI, que eram para crianças em situação de vulnerabilidade também. Então, acabou que, a partir daí, eu comecei a ter essa questão de poder levar isso à frente. E aí, quando a gente começou a trabalhar, eu tenho um sócio, o Tadashi, que é meu parceiro nesse projeto também. Quando a gente começou a falar sobre desenvolver alguma coisa de games no geral que a gente pudesse trazer para Taubaté, a gente falou, mas por que a gente não pega isso e começa a desenvolver com a criançada? E aí a gente fez um projeto piloto, e esse projeto piloto foi assim aquilo que a gente precisava para falar, eu acho que isso aqui que a gente quer fazer para o resto da vida, assim. Então... E de fato vocês envolvem essas crianças no desenvolvimento ali do jogo? Tá saindo coisa boa dali? Bom, a gente fez uma turma agora no ano passado, com 10 crianças. Foram 4 finais de semana ensinando as crianças a desenvolver. A gente teve o apoio da Cicobi, nesse projeto. A Cicobi, a Acer e a Logitech. No final dos 4 finais de semana, né, a gente levou as crianças até a instituição, até a Cicobi, para uma apresentação dos jogos. E foi bacana que essas 10 crianças, elas não tinham acesso a computador, elas não tinham esse hábito, e nesses 4 finais de semana elas conseguiram desenvolver o próprio jogo. Então, elas não só desenvolveram o próprio jogo, como elas conseguiram apresentar o próprio jogo para a Cicobi. Então, os pais, os convidados, a equipe da Cicobi estava lá para poder presenciar a criança que desenvolveu o próprio jogo e conseguiu apresentar. Foi bacana que a gente foi convidado aí para a BGS com as 10 crianças, então também conseguimos fazer essa apresentação do que é o mercado gamer no geral. Afinal, a BGS é a maior feira gamer do Brasil, e dentro desse evento a gente conseguiu fazer apresentação de produtos. Eles foram convidados para jogar uma partida ali de apresentação dentro do palco mundo da Logitech. Então, sabe, elas tiveram assim uma experiência muito bacana em relação ao mercado gamer no geral. Com certeza, isso os estimula a continuar. E, Gustavo, você está programando o seu próprio jogo. Eu queria que você falasse um pouquinho como surgiu essa ideia, do que ele se trata e qual é o ponto revolucionário do seu jogo, já que esse é um dos itens essenciais. No caso, o meu jogo em si, né, eu comecei o desenvolvimento dele mais ou menos em 2021, na época que eu estava na faculdade. Era um momento de pandemia, um momento bem, né, alarmante, bem triste.
E pelo fato de estar muito tempo em casa, eu acabei, né, querendo estudar mais por fora essa questão de jogos e tudo mais. Foi um momento que eu me apaixonei pela criação e comecei a desenvolver meu próprio jogo, né? O The Request, que é o jogo que eu estou desenvolvendo, ele é um jogo focado em primeira pessoa, né? Em cenário 3D, né? Que a gente chama. E é um jogo de terror em si, mais voltado para um lado meio terror psicológico, de fazer a pessoa ter que escapar e não querer lutar com o que ela encontra na frente. Existem vários jogos como Silent Hills ou até mesmo uns Resident Evil mais antigos, que são jogos de terror, porém eles te dão a possibilidade de você lutar, né? Eles falam assim, ó, tá aqui sua arma, vai lá. Aí, o meu jogo não, eu queria fazer com que a pessoa tivesse a sensação de que ela tem que sobreviver. Ou seja, em nenhum momento você vai poder lutar, ou você corre ou você se esconde. Então, e assim, quando a gente fala do diferencial em si, né, o que eu busquei de fazer um diferencial no meu jogo, né, explorar assim a parte, como eu comentei, revolucionária, seria na questão da história em si, né? Eu estou querendo, né, até o momento, eu estou desenvolvendo o jogo inteiramente sozinho, ou seja, desde a parte do design, desde a parte de criação de personagens, criação de cenários, as músicas também, eu estou fazendo todas elas, sons também, estou gravando todos os sons, tudo mais, e até mesmo a captura de movimento foi uma coisa que eu consegui fazer recentemente e foi utilizando outras tecnologias que a gente tem, né, como até o próprio Kinect, que é da Microsoft, que ele é usado para captura de movimentos. E o diferencial em si mesmo, como comentei, vai ser a história, né? O jogo em si, ele vai ter as mesmas qualidades como se fosse um dos jogos famosos aí, né? Que é o Outlast, o Slenderman, coisa assim. Porém, a história é um pouco mais tocante, acredito eu. Quando eu mostrei, né, o enredo da história em si para alguns amigos, alguns familiares, muitos deles adoraram, muitos deles se emocionaram ao ler, né, em si o roteiro. Então, eu acredito que eu foquei bastante para deixar a história boa, para poder tentar tocar um pouco o público que ia acabar adquirindo o jogo no mercado. Se você começou em 2021, já são 3 anos de trabalho. Quanto tempo um jogo para ficar pronto? Olha, depende do jogo normalmente. Quando a gente fala de empresa grande, né, existem jogos aí que demoram mais de 10 anos de desenvolvimento, né? Quando a gente fala de um desenvolvedor indie, algumas pessoas demoram cerca de 2 anos, outros demoram cerca de 10 anos, 15 anos para fazer um jogo sozinho, né? O meu caso, eu tô demorando muito nele porque eu comecei em 2021 sem conhecimento nenhum. E hoje, agora em 2024, eu tenho muito mais conhecimento do que eu tinha, tanto por conta da faculdade própria, tanto por conta de cursos que eu fiz por fora. E acabou que, com o avanço desse conhecimento meu, eu percebia coisas que eu fazia lá no passado que estavam muito ruins, né? Ninguém nasce sabendo. Então, querendo ou não, eu tive que aprender essas coisas, evoluir, querendo ou não, no meu conhecimento, e eu tive que alterar muitas coisas. Então, realmente é uma característica assim, de estar demorando tanto para terminar esse jogo. Agora, você falou em evolução. Considerando toda a evolução dos jogos digitais, de interface, toda a tecnologia que está envolvida na criação deles, qual é a perspectiva? Onde a gente vai chegar? Quais são os planos aí para o futuro dos jogos digitais? A gente vê muito esses jogos que estão atribuídos a essa experiência já de realidade virtual, né? Você vê esses jogos fluindo bem já no mercado. Algumas marcas, inclusive, estão investindo pesado nesses gadgets, né, de jogo, com a intenção de poder oferecer uma experiência melhor para quem joga. Então, você tinha aquele controle que não tinha movimento e hoje você já tem os controles que passam movimentação, que passam toda essa experiência para o cliente final. E eu acho que isso traz essa movimentação de futuro, mas eu também acredito bastante nesses jogos indies que também tem um espaço bacana dentro do mercado. Então acaba que no final não é sobre o produto utilizado, né, o gráfico utilizado no jogo, é mais sobre o jogo mesmo, é mais sobre aquilo que ele consegue alcançar no cliente final, que pode ser um jogo em 2D, pode ser um jogo com um gráfico ultra realista, que vai depender muito daquilo que é entregue ao jogador final.
E você, Gustavo, aposta também na realidade virtual? Olha, eu aposto sim, né? Quando, na verdade, a gente fala sobre o futuro, né, dos jogos em si, a gente tem que pensar sempre que as empresas pensam numa questão de, como o próprio Felipe falou, de o jogo ser, né, bom, no caso. Nem sempre um gráfico ultra realista vai ser um jogo bom, nem sempre um gráficozinho simples vai ser um jogo ruim. Mas as empresas elas sempre pensam no quê? De trazer um jogo bom e, ao mesmo tempo, um conforto maior para o jogador. Né? Antigamente, quando a gente começou ali com o Atari, era um controle que era não desconfortável para quando a pessoa ia jogar. Né? Era um quadrado com um manetezinho em cima e, para muitos, vezes era desconfortável. Durante o tempo que foi evoluindo, né, os jogos, os controles começaram a ser mais confortáveis, a jogabilidade passou a ser um pouco mais confortável e até mesmo a realidade virtual. Antigamente, quando a gente ia jogar na realidade virtual, era muito fácil você acabar tendo pessoas que te passavam mal, ficavam com tonturas e tudo mais. Hoje em dia, esse número já diminuiu muito, tanto por conta que a tecnologia foi melhorando, né, com o passar do tempo, como também as pessoas foram vindo mais próximas da tecnologia. Querendo ou não, hoje em dia, ainda não é todo mundo, mas uma grande parte da população já é voltada para algum meio tecnológico, né? Querendo ou não, você usa um celular, você usa uma televisão, você usa alguma coisa ali que te faz acostumar um pouco mais naquele meio, né? Então, a realidade virtual é uma questão de evolução muito interessante dos jogos, né? E acredito eu que sim, ela realmente vai engajar muito bem, porque ela foi o que deu o maior ápice da tecnologia até o momento para jogos, né? E, querendo ou não, com a evolução da tecnologia, com o investimento agora que a gente tem muito maior dos jogos, né? Acredito que realmente vai ter uma pegada legal, assim, nele. Tá ótimo. Bom, a gente está chegando ao fim já do nosso programa. Quero agradecer mais uma vez a vinda de vocês. Até uma próxima oportunidade. Obrigado, viu? Até uma próxima, Ana. Obrigado, Ana. Esse foi o programa Conexão Popular. Eu te encontro ao longo da programação. Muito obrigada pela sua audiência e também pela sua companhia. Até mais.